tem problema. Se não conseguir, não tem problema também não. Porque depois a gente caminha até lá. Amém? Então, Evangelho de João capítulo 1. Depois que você marcar Evangelho de João capítulo 1, você vai marcar, aliás, você vai trazer a sua Bíblia no livro de Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. Abra aí, para que juntos possamos aprender com o nosso Deus. Isaías 55. Todos acharam? Sim ou não? Podemos começar? Amém. Quem está aqui no culto? Aleluia. Aleluia. Só para mim saber se tem crente aqui. Irmãos, nós estamos falando sobre algo muito importante e tratando desse assunto de uma forma bastante delicada e eficaz. Eficaz por quê? Porque nós estamos trazendo na luz da palavra de Deus, e a palavra ela não falha. Amém? A palavra de Deus ela não falha. Então, a salvação é algo que nós não podemos tratar como se fosse algo que estivesse tão distante, ou algo distante. Nós temos que estar envolvidos com ela todos os dias, conquistando-a todos os dias, porque as pessoas costumam dizer que o mundo está acabando, né? Mas não é o mundo que está acabando, é o tempo que está acabando. Então as pessoas elas têm os seus olhares voltados exatamente para isso. Nos últimos dias quantas coisas aconteceram? Quantas respostas da parte de Deus que nós temos visto. Então as pessoas costumam o quê? Ficarem todas apreensivas. Nossa, como é que pode isso agora? Você vê as chuvas estão vindo, os rios estão se transbordando, as guerras estão acontecendo. Eu não sei se vocês viram nos noticiários em que Israel foi atingido, porque o sistema de defesa deles falhou. Você tem noção do que é isso, não? Israel é um lugar que não pode ser afetado. E o sistema de defesa deles falhou. Então, quer dizer, nada mais é do que um aviso de Deus
o sinal, ou os sinais que estão acontecendo. E é o tempo que está se acabando. Agora veja bem, Satanás tem trabalhado de que maneira? Fazendo a pessoa entender, não, esse mundo está perdido. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, mas o que quer dizer jaz? Quando você vai no cemitério, está escrito lá na lápide assim, ó, aqui jaz fulano de tal. Que quer dizer o quê? Que ali está sepultado o fulano de tal. Então, quando a Bíblia ela fala, o próprio Jesus ele diz que esse mundo jaz no maligno, esse mundo será sepultado, vai morrer no maligno exatamente por causa do quê? Do pecado. Se não houver arrependimento, se não houver arrependimento, então veja bem, o diabo ele consegue colocar no coração das pessoas, aliás ele conseguiu colocar no coração do povo, das pessoas, uma frase que se tornou um dito popular, quando diz assim: nunca é tarde demais. Nós já falamos isso, mas analisa isso, irmão, diante de tudo que nós estamos vivendo agora, porque está muito mais do que claro diante dos nossos olhos. Só não acredita quem não quer. Então o diabo colocou no coração das pessoas, na cabeça das pessoas, que nunca é tarde. Mas o tempo está se acabando. Então, quem ainda não se posicionou de fato de verdade, já é tarde. Ou pode ser o quê? Tarde demais. Então, cochear entre dois pensamentos não é bom. Eu preciso tomar uma decisão. E a decisão tem que ser certa. Lembra que o Espírito Santo falou com essa igreja o seguinte, que nós não podemos errar nas nossas decisões? Nós não podemos errar nas nossas decisões. Então, agora mais do que nunca, é necessário e importante que nos apeguemos às verdades ouvidas. Muitos estão distantes. Só que agora é tempo de voltar. É tempo de voltar. É tempo de nascer de novo. Essa é a hora. Porque amanhã pode ser o quê? Tarde demais. Então, qual que é o pensamento do diabo? Que nunca é tarde demais. Então eu posso continuar fazendo o que eu quero hoje, e amanhã talvez eu tome uma decisão. Porque nunca é tarde demais. Ó. Será? Será? Olha o que ele fala, capítulo 55 de Isaías. Diz assim, ó: a todos vós os que tendes sede, vinde as águas. E vós os que não tendes dinheiro, vinde o quê? Comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é o quê? Que não é pão. E o vosso suor naquilo que não satisfaz. Aí ele diz assim, ó: ouve-me atentamente. Ouve-me quando? Como? Atentamente. Atentamente. Comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Então está sendo oferecido aqui um favor. Está sendo oferecido. Você que não tem dinheiro, vem e compra.
vinde as águas. Que tem fome, vem comer. Vem se fartar de pães. Aí ele diz: ouve-me atentamente, comei o que é bom. Comei aquilo que vai fazer bem para você, e não aquilo que vai fazer mal. Ele fala no sentido espiritual. Porque quais são as comidas que o mundo oferece? Você lembra quando Daniel foi levado para a Babilônia e os seus amigos? E ele chegou lá e ele se negou a comer das iguarias do rei. Porque ele não queria se contaminar. Está entendendo? Então, quer dizer, o Senhor está dizendo para você e para mim, ele diz: ouve-me atentamente. Então, quer dizer, o que é ouvir atentamente? É com atenção. Olha lá. É ouvir com atenção. Então ele está dizendo: ouve-me com atenção, comei o que é bom. Come aquilo que vai fazer bem para a sua alma, aquilo que vai fazer bem para o seu coração. Porque você pensa o que as palavras que nós recebemos, elas podem tanto nos alimentar de uma forma boa, como nos alimentar de uma forma que? Ruim. Você está entendendo ou não? Então Daniel, ele não quis se contaminar com as iguarias. Por quê? Porque tudo lá na Babilônia, inclusive as comidas, era uma idolatria. Era oferecido a ídolos. E Daniel era um jovem que se santificava, se consagrava e conservava a sua comunhão com Deus. Ele se preocupava com isso, em não tocar naquilo que Deus abominava. Aí a Bíblia está dizendo assim, versículo 3, inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma o quê? Viverá. Quer dizer, quem ouve a Deus, viverá. Porque convosco farei uma aliança. Aliança o quê? Perpétua. É uma aliança para sempre. É ou não é? Que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamará a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este fez o quê? Te glorificou. Então observa que o nosso caminho para a glória, ele se assemelha a uma viagem pelo mundo afora, para que você possa entender. O nosso caminho para a glória, ele se assemelha a uma viagem. Então, quer dizer, o mundo e o grande oceano, para mim poder explicar isso para você. Você sabe que todo navio, ele tem um comandante, sim ou não? Tem ou não tem? Tem. Normalmente, o comandante, ele tem a responsabilidade sobre todos ali, tem ou não tem? E ali, esse comandante é o Senhor Jesus. Esse comandante é quem? O Senhor Jesus, que é o capitão. Aí, o que acontece, pessoal? Nós somos colocados à prova o tempo todo. A Bíblia fala que nós somos levados como ovelhas para o matador.
Somos colocados à prova todo o tempo. E a prova é aqui. Aqui nós temos que ser aprovados. Então, assim como o navio tem o capitão, assim também o navio, ou no navio, tem a tripulação. Então, para você entender, o navio é a igreja. O capitão é Jesus. E quem é a tripulação? Nós. Está entendendo? Aí, entenda uma coisa. Toda segurança, toda responsabilidade, ela vem por parte do capitão. Por quê? Porque o capitão é alguém já experimentado. Todo navio, ou grande navio, barco, ele tem também uma grande âncora. Sabe o que é âncora, não? É o freio de mão do navio. Então, tem momento que esse navio ele vai avançar. E tem momento que esse navio vai precisar ficar ancorado, parado. E por que a âncora? A âncora para que esse navio não seja levado de um lado para o outro. O navio, sem estar ancorado, ele é açoitado pelas ondas. E ele começa a se perder. O nome disso é a deriva. Ele fica à mercê do vento, das ondas, e balança do jeito que quer. Então, espiritualmente, para que você possa entender, a âncora, ela exerce o papel da proteção, da segurança, para que a igreja não se perca. E isso tudo comandado e orquestrado por quem? Pelo capitão. Você está entendendo, senhor? Então, esse capitão, ele está chamando você agora. A Bíblia está alertando a mim e a você que é tempo de voltar agora. Por quê? Porque se nós fomos para longe, agora nós precisamos voltar. E Ele te chama para que você volte de uma forma segura e protegida. Então, quando este é resgatado lá, se afogando no mar, ele é lançado para dentro do navio, que é aí, é a igreja. Você está entendendo? Quando o camarada está se afogando lá nos pecados, o capitão ele pega e lança o kit salva-vidas, a boia, seja a rede, uma corda, porque cada um foi resgatado de uma maneira. Se é que você está me entendendo, você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Cada um foi resgatado de uma maneira, e cada um na sua profundidade de pecado. Então veja bem, quando o capitão ele lançou a corda, ou a rede, ou a boia, para te resgatar, ele trouxe você para dentro do barco. Ou seja, ele trouxe você para dentro da igreja. E agora dentro da igreja, você recebe todo o cuidado, porque o capitão tem cuidado com a tripulação. Ele sabe da responsabilidade que ele tem. Você está entendendo, sim ou não? E aí, quando a igreja precisa estacionar, precisa parar, ou segurar, porque tem hora que a gente precisa resistir. Lembra que nós ouvimos aqui? Tem hora que a gente precisa resistir, até Deus dá uma estratégia. No deserto foi assim. Deus falou para aquele povo: ó, se acampa aqui. E eles acamparam ali em determinados lugares. Daqui a pouco Deus falou: ó, levanta, vamos embora, vamos continuar. Então, da mesma maneira, a igreja ela precisa, determinado ponto ou do caminho, ela precisa se ancorar. E ancorar com o quê? Com segurança, com proteção. Aí o capitão vai fazer o quê? O capitão ele vai recolher a âncora, porque chegou a hora de partir.
Quem sabe o capitão não está recolhendo a âncora, vê se você pega isso no seu espírito. Quem sabe se o capitão não está recolhendo a âncora de volta, porque chegou a nossa hora de partir. Aí eu vou perguntar para você, como é que você está? Como que você está? Será que você está dentro do barco, mas querendo estar no mar? Será que você está dentro da igreja, mas também está lá fora? Porque não tem como caminhar com Jesus querendo caminhar nos seus caminhos. Quem está entendendo isso? Você vê que as pessoas, elas ficam desesperadas. Elas ficam desesperadas. Por quê? Porque não tem certeza da sua o quê? Salvação. Aí, o versículo 6 vai dizer assim, ó: buscai o Senhor enquanto o quê? Invocai-o enquanto está o quê? Está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então ele está dizendo: olha, busque ao Senhor enquanto você pode o quê? Achar. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está falando enquanto tem alguém pregando para você, ensinando você, zelando por você, cuidando de você, busque. Enquanto você pode encontrar um favor de Deus, uma instrução, alguém que te mostre o caminho, que te revele o seu erro, mas corrige o seu erro e faz você caminhar, então busque. Agora, ele dá uma instrução muito profunda. Ele diz assim, ó: deixe o perverso o seu caminho. O caminho da perversidade sempre é um caminho contrário da salvação. Sempre é e sempre vai ser. Porque Deus, ele não compactua com aquilo que fere a Sagrada Escritura. Quantas pessoas estão insistindo, e muitas delas ouvem a verdade. Quantas delas que estão até então resistindo à verdade que está sendo pregada. Por isso que quando o Senhor fala, não conseguem discernir. E se não discerne a voz de Deus, reconhece a voz do diabo. Você está entendendo, sim ou não? Então o Senhor está dizendo: buscai o Senhor enquanto pode achar. Invocar é chamar. Invocar é chamar. Invocai-o enquanto está o quê? Perto. Quer dizer, o Senhor ainda está perto. E esse está perto, ele está falando desse ambiente aqui, ó. Ele está falando da igreja, do lugar de culto, que muitos atentam contra, muitos atiram pedra em portas abertas como essa. Só que ele está dizendo: invoca o Senhor aonde ou enquanto se pode achar. Ela busca o Senhor enquanto se pode achar. Invoca-o enquanto ele está perto. Enquanto ele está perto, enquanto tem alguém que, quando percebe que você está caindo, segura na sua mão. Enquanto tem alguém que, quando vê que você está perdendo uma guerra, abraça você e fala: estamos juntos, eu estou junto com você, nós vamos vencer.
Mas isso na verdade, sem nenhum interesse. Não é fazendo com uma mão e esperando com a outra. Porque não é assim que os convertidos vivem, você sabia? Os convertidos não vivem assim, é só você ler o livro de Atos. Os convertidos, eles não vivem assim, fazendo tudo segundo as intenções, ou com segundo as intenções, não. Nem tampouco querendo tirar vantagem ou ter vantagem em cima dos outros. Muito pelo contrário. Lá vai dizer que eles vendiam as propriedades para poder suprir a necessidade de um irmão. Eles se preocupavam uns com os outros, e esse é o ensinamento genuíno de Jesus. Nós não podemos estarmos numa congregação onde há divisão. Eu não posso estar aqui achando que eu sou também melhor do que você. Muito pelo contrário, aqui é uns pelos outros. É na unidade que nós vamos prevalecer. Diga glória a Deus. Sabe por quê? Porque quando você chegar no reino dos céus, você vai ter que saber disso. Porque se você chegar com o espírito de divisão, nem para lá você vai. Você está entendendo? Então, enquanto nós não aprendemos a convivermos na coletividade, não vai ter como o Senhor fazer a obra que Ele precisa fazer dentro do seu coração. Enquanto eu não entender que eu preciso sim somar com o desenvolvimento do Evangelho, para que nos quatro cantos, seja dessa cidade ou do mundo, porque cada um de nós temos uma missão. Você tem um chamado aqui dentro dessa obra. E todos nós temos uma responsabilidade que consiste no reino dos céus. Então, quer dizer, você percebe que a pessoa ela está perdendo a direção quando ela começa a querer sair fora do corpo. Um membro fora do corpo, ele não vai prevalecer. O membro, ele precisa do corpo para poder ser restaurado, regenerado. O membro fora do corpo é como aquela brasa que você tira do meio da fogueira. Ela vai o quê? Vai se apagar. E a Bíblia fala que o fogo não pode se apagar. O fogo não pode se apagar. Então, busque ou buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Enquanto está perto. Todo o seu esforço, todo o sacrifício que você faz para estar aqui presente nos dias de cultos, isso não é tempo jogado fora. Tempo jogado fora é se você tivesse ficado lá. Não é desperdício, muito pelo contrário. Cada vez que você vem e recebe uma palavra, você está colocando uma telha no telhado da sua casa espiritual. Agora imagina o camarada que ele não está nem aí para o telhado dele. Olha só, está chovendo agora. Só que ainda há pouco não estava chovendo. Então a chuva pode vir repentina. E o telhado que não estiver completo vai molhar. Vai molhar tudo lá dentro. Então, cada vez que você vem e recebe uma palavra, você vai embora para sua casa com uma telha, qual você vai colocar no seu telhado. No final de tudo, você vai ter que estar presente também, para você receber a sua última telha. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? E quando você colocar a sua última telha, aí você vai ver que os portais celestiais vão se abrir para você. Glória a Deus. Você está entendendo? Eu estou usando figura de linguagem para que você possa entender, para ficar mais claro possível.
Vai chegar um tempo que de repente, se eu perceber que você não está entendendo, eu já vou subir aqui com uma folha e um lápis. Mas você está entendendo, não está? Então veja bem. Continuando, diz assim. Olha o versículo 8 que Deus falou. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aí ele diz assim, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim o que? Vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Diga graças a Deus. Então a palavra de Deus não vai voltar vazia, irmão. O mundo pode não acreditar na Bíblia, as pessoas podem confrontar a Bíblia, podem negar a Bíblia, mas a Bíblia não vai mudar para se adequar. Muito pelo contrário, quem quiser ir para o reino de Deus, que se adeque à Bíblia. E pode tentar de todas as maneiras, pode ir no cabeça da tribo e querer reivindicar direitos, e querer falar isso, falar aquilo, distorcer a palavra. Mas a palavra não pode ser o quê? Negada. Ela vai se cumprir. Creia ou não creia, não importa. Agora é evidente que quando Jesus ele disse, esse mundo jaz maligno, ele está falando exatamente disso. A palavra dele. Quando há rejeição, é um perigo. É um perigo. Então nós temos que estarmos atentos a tudo aquilo que o Senhor, Ele está o quê? Falando. Amém? Quem está entendendo isso? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Fala para quem está do seu lado, fala. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Isso, chama Ele, invoca Ele enquanto Ele está perto. Isso, fala, mas fala com fé, meu irmão. Amém? Nós temos que entender isso. Sabe por quê? Na casa do Pai, os ambientes ali já estão todos preparados. Tudo está preparado. E todos serão bem recebidos. Mas aí eu vou perguntar, todos quem? Todos quantos? Criam. Todos quantos criam serão bem recebidos. Lá tem a sala, lá tem a cozinha, tem o quarto, lá tem a recepção. Quando você chega, você é recepcionado. Lá na recepção você já recebe o abraço. Na recepção você já recebe o abraço. Na sala de jantar você já recebe o alimento. Olha que coisa linda. Você é levado lá para a sala de jantar. Lá na sua casa tem uma sala de jantar ou não? Tem não? Mas tem uma mesa lá, não tem?
E é lá que você sempre se alimenta. Olha que beleza, que maravilha, né? Então veja bem, o que nós estamos vivendo aqui, dá para a gente vislumbrar um pouco do que poderemos viver lá. Estamos aqui na casa do Pai, e esse é o momento que nós estamos nos alimentando. Olha que bênção. Então, se lá na sala de jantar nós nos alimentamos na presença do Pai, aqui nós estamos na presença dele também. Amém? Agora veja bem: serão bem recebidos todos quantos criam. Mas será que o povo creu mesmo? Vamos lá no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, no capítulo 1. Depois eu vou colocar o áudio aqui para a gente ouvir. E nós vamos dar sequência. Amém? Você prepara o seu coração ou não? Está com o coração preparado? Então vamos lá. Capítulo 1 do Evangelho de João diz assim, ó: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era quem? Era Deus. Verbo, a Bíblia está se referindo à palavra. Amém? Aí diz assim, ó, versículo 2, ó: ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, está se referindo à palavra, que é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então a Bíblia aqui no Evangelho de João está dizendo: no princípio Jesus estava lá, o Verbo estava com ele, olha lá, ó. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Aí ele diz, ó, no 3: todas as coisas. Na sua Bíblia está dizendo todas as coisas? Sim. Então todas as coisas, ele está falando também de mim e de você. Diga graças a Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí ele diz, ó: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Por que a luz dos homens? Porque os homens estavam em trevas. Trevas por causa do quê? Por causa dos pecados. Você está entendendo, sim ou não? Aí ele está dizendo assim, ó, versículo 5, ó: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Como que era o nome do homem? Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Então, João, ele anunciou Jesus, que viria como a luz do mundo. Jesus viria para tirar os homens da onde? Da onde, pessoal? Das trevas. Jesus viria para salvar os homens do pecado, purificá-los, curá-los das enfermidades. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, quer dizer, João, ele anunciava Jesus antes mesmo de Jesus existir. Olha que coisa interessante. E a Bíblia faz questão de dizer que ele não era luz. Aí, ó, diz assim, ó: ele não era luz, mas veio para que testificasse a luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo o homem. Versículo 10 diz assim, ó: o Verbo, que nós já sabemos que é quem? Jesus.
A palavra. O verbo estava na onde? Ou seja, então a palavra estava no mundo. Trazendo o quê? Entendimento, ensinamento, corrigindo, libertando, curando. Porque essa palavra tem poder. Amém? Então, o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o quê? Não o conheceu. Você está entendendo a gravidade da coisa, não? Veio a palavra para o mundo para dar o quê? Ensinamento, para libertar os cativos do diabo, para curar das enfermidades, dos pecados. Só que o mundo não o conheceu. Como que pode? O mundo não conheceu. E se o mundo não conheceu, também não recebeu. Por isso que ele completa e diz e fala exatamente isso. Este mundo já está maligno. Por quê? Porque não conheceu e não recebeu. Aí acreditam no que o diabo está falando para eles. Nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais. A verdade foi inflamando neste mundo. Só que assim também a resistência foi inflamando também. E hoje de uma forma mais grave. Por quê? Porque aqueles que um dia estavam dentro, agora estão lá fora. Aqueles que um dia inflamou a verdade, agora estão inflamando a mentira lá fora. Ou seja, aqueles que um dia proclamaram a verdade, porque estavam do lado de dentro, agora estão proclamando a mentira. Ou seja, pregam contra a verdade lá fora. E aí se agrava, sabe por quê também? Porque aqueles que vivem a verdade aqui dentro, só que lá fora não vivem. Isso é um problema muito sério. E quer que eu falo para você? Isso não está longe da gente. Isso não está longe. Uma mulher, ela falou com a missionária o seguinte: eu não conhecia, falou para ela, eu não te conhecia, mas agora conversando com você, eu sei que o fulano fazia tudo errado porque queria. Você está entendendo? Eu não conhecia, então quer dizer, ela tinha uma concepção formada. Achava que o ensinamento que estava recebendo a pessoa aqui era daquele jeito. Mas aí ela disse: agora, conversando com você, eu sei que o fulano fazia errado, por quê? Então, entenda isso, por favor, pessoal. A circunstância, ela não pode mudar o seu comportamento, o qual está sendo gerado diante de Cristo. A circunstância, a pessoa, o ambiente, não. Se você é cristão aqui dentro, você tem que ser lá fora. Você está entendendo, sim ou não? E isso é muito sério, sabe por quê? Se você não levar a sério isso que eu estou te falando, isso pode condenar você no inferno. Desculpa a minha sinceridade, mas porque tem gente que acha que a gente está brincando aqui e usando de palavras para colocar medo. Eu não quero colocar medo em você, mas eu quero conscientizar você. É diferente. Aí é claro, se você escolher perder a vida eterna, aí foi uma escolha pessoal sua. Porque a Bíblia está dizendo o seguinte, ela deixa bem claro: ninguém pode alegar falta de oportunidade. Você está tendo hoje. Você está tendo. É ruim quando o pastor ele liga, é ruim quando o pastor ele chama atenção e corrige, é ruim, a princípio é ruim, mas depois que você adquire o que é a paz, aí é muito bom. Eu louvo a Deus por todos os pastores que passaram pela minha vida.
os bons, os ruins, os que fizeram tudo certo e também os que fizeram tudo errado. Eu agradeço a Deus. Eu louvo a Deus pela vida deles. Como assim, pastor? Até por aqueles que fizeram errado? Sim. Porque se eles não fizessem errado, eu não saberia que aquilo ali era o quê? Errado. Então a gente aprende também com o erro. Basta você não querer errar. Nós aprendemos com as circunstâncias, com aquilo que acontece com a gente. E se aquilo foi prejudicial, basta você não fazer igual. Quem está entendendo o que o pastor está dizendo? Então, o verbo, ou seja, a palavra estava no mundo. O mundo que foi feito por intermédio dele. Ele veio para o mundo, mas o mundo não o conheceu. E também veio para o seu, olha lá, o versículo 11, ó. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Quer dizer, todos os dias, Jesus está vindo para você. Todos os dias. Não é só quando você vem no culto, não. Você sabia disso? Não é só quando você está aqui na igreja, que está o pastor aqui pregando, não. Quando está ali os irmãos louvando, entoando os cânticos espirituais, liberando algumas palavras, para tocar seu coração, primeiramente o céu e depois tocar o seu coração. Não é só nesse momento, não, igreja. É lá na sua casa. Quando você está ouvindo uma pregação, quando você pega lá e entra no canal do pastor da igreja, você está ouvindo o pastor, você está lá na live, você está ouvindo, está participando, ou até mesmo quando você está lá fazendo nada, ou não ouvindo nada, e o seu coração é tocado pelo Espírito de Deus. Glória a Deus. Todos os dias Ele está falando com você, Ele está tocando em você. Todos os dias. E isso sabe por quê? Porque Ele não quer te perder. Ele não quer te perder. E isso é muito profundo. Sabe por quê? Porque Ele sabe a importância que você tem, mas muitas das vezes nós não sabemos a importância que temos. Estamos envolvidos com os nossos afazeres, com as nossas coisas particulares. Estamos preocupados com os sentimentos que entram dentro do nosso coração, e se entra porque nós permitimos. Estamos preocupados e acabamos aceitando as palavras que falam com a gente ou da gente, e acabamos esquecendo de cuidar e blindar as coisas que são importantes, que estão somando ou que irão somar para a nossa salvação. Então, veja bem, às vezes eu vejo que você chega cansado, e eu sou um pouco enjoado, exatamente por conta da importância do ensinamento. Então, é claro que a luta é grande. Às vezes você chega cansado e começa a dar aquela voada na mente, não é verdade? Eu estou vendo tudo aqui. Mas olha só, veja bem. É tão importante o ensinamento da palavra, que essa é uma guerra que você tem que vencer. Você está entendendo ou não? Então não é só o pastor que é enjoado, é a luta que você tem que vencer. E eu estou aqui falando com você e orando para que você vença essa luta. Sabe por quê? Para que Satanás não roube de você nem a vírgula que o Senhor colocar dentro do seu coração. Amém? Amém. Então, ele está dizendo assim, ó: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de quem? De Deus. A saber, aos que creem
no seu nome. Quem são os filhos? Os que creem no nome do Senhor. Esses são os filhos. E aí a Bíblia está falando que ser filho é receber o poder de ser filho. Irmão, ser filho de Deus é poderoso. É isso que ele está dizendo. Ser filho de Deus é poderoso. Aí ele diz assim, para completar, os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de quem? De Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então ele fala, quem são os filhos? Aquele que não nasceu do sangue e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Nascer da vontade de Deus é lançar fora as minhas vontades, e agora eu entender que a vontade de Deus, ela prevalece em mim. Você está entendendo, sim ou não? E quando uma pessoa ela chega nesse ponto de entendimento, ela sabe que ela foi comprada a preço de sangue. E quem foi comprado não se vende. Enquanto nós não sabemos, não soubermos disso, nós vamos ficar se vendendo. Para poder o quê? Suprir as nossas faltas, as necessidades. Nós vamos ficar trocando com o diabo. Porque é isso que ele faz. Eu te dou isso, você me dá aquilo. E aquilo que ele está falando é a sua alma. Eu te dou isso, eu te proporciono, mas você me dá a sua alma. Ele não falou para Jesus isso? Tudo isso te darei se prostrar o quê? Me adorarás. Se você se render para mim e começar a me servir, tudo isso é seu. É troca. Está trocando, está vendendo.